Olá pessoal, estamos chegando com mais um Pod SBO. Gente, a cada Pod SBO nós vamos contando um pouco da história de nossa Santa Bárbara do Oeste. E hoje a vez é do nosso querido doutor Edmilson. O doutor Edmilson, que foi vereador, é médico e que tem uma história incrível, né? Edmilson Inácio Rocha. O doutor Edmilson, como é conhecido por todos, uma pessoa boníssima, maravilhosa, fantástica, super educado, né? Só tem tamanho, mas é uma pessoa fantástica, maravilhoso. E eu tenho certeza que tem muita coisa boa para a gente bater esse papo gostoso aqui dentro do nosso Pod SBO. Mas antes dele, é claro, meu parceiro aqui de bate-papo, o nosso querido Adegas Júnior. Grande Adegas, mais uma vez, bem-vindo! Ô, Ronaldo, sempre uma alegria e um sucesso cada vez mais a gente trazer essas pessoas importantes para o desenvolvimento social, econômico, cultural da nossa cidade. E é sempre uma honra ter aqui. E hoje eu gostaria de fazer algo diferente aqui para a gente começar o programa. Porque esse cara, eu tenho a liberdade de chamar de cara, é um grande amigo, uma pessoa que fez e faz a diferença na nossa cidade, como médico, como professor, como vereador. A gente só tem a aprender com essa pessoa que é um poço de humanização, de ser humano, né? Como você falou, ele é grandão, ele é uma rocha, mas tem um coração enorme. E eu gostaria de começar o programa assim, ó, esse cara tem que ser reverendado! Doutor Edmilson, meu amigo! Show de bola, show de bola. Agora deixou ele vermelho, hein? Mas isso é pouco para você. Você faz a diferença na nossa cidade, com certeza. É um prazer enorme tê-lo aqui dentro do nosso Pod SBO. Muito boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, boa tarde a vocês, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, realmente é um prazer, é uma honra, né, estar junto com a Adegas, a gente tem uma história assim de longo tempo, mas eu fico até encabulado, né, desse jeito que fala, porque eu não me vejo uma pessoa comum, né, assim, no dia a dia, e isso daí eu acho que foi a grande... Olha que interessante, né? Acho que isso foi a grande diferença, né? Que foi transformar os meus pacientes em amigos, não vê-los de uma forma como, né? Então, com um número a mais. Como ser humano, como tem que ser feito. Show de bola. Eu acho que essa história do número me lembra uma crônica de Leon Elichar, né? Mas eu vejo cada pessoa, né, como uma pessoa que faz parte da minha vida, da minha história, realmente. Então é um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado. O nosso Pod SBO, ele está crescendo a cada dia e você pode nos ajudar, tá? Como? Se inscreva no nosso canal Pod SBO no YouTube. Não se esqueça de, além de se inscrever, clicar no sininho, porque toda vez que se você clicar no sininho, você vai receber um comunicado toda vez que a gente fizer o próximo Pod SBO. Então, aproveita, porque daí você não precisa mais se preocupar, quando que vai ser? Não, ele vai chegar no seu e-mail lá, vai chegar no seu zap, vai ser fantástico, viu? E olha, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, você é muito especial, porque essa história é para ficar para a história, né? Esse programa é para ficar para a história. E antes da gente falar da legislatura do Dr. Edmilson, né, a 40ª legislatura da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, nós queremos conhecer um pouquinho mais. Já falamos de humanização e tal, mas a gente quer conhecer um pouquinho mais do Dr. Edmilson. Veio da onde? Nasceu aonde? Conta um pouquinho da sua história, estudou aonde para ser esse médico maravilhoso que o senhor é. A minha história é uma história genuinamente barbarense. Eu posso falar que eu tenho orgulho, né, de ter nascido aqui, né? Eu nasci
Olha que gostoso. Eu nasci na Vila Aparecida, no tempo... Entregar a idade agora. Eu nasci lá na Vila Aparecida na época que a 13 de maio ainda era de terra. Olha que... Entregou a idade. Faz tempo. Né? Foi uma parteira, né, que me trouxe ao mundo. Meu pai sempre trabalhou na Home, né, se aposentou na Home. No início da vida dele, ele trabalhou uma época na usina Santa Bárbara. Os meus tios, tias sempre trabalharam na usina Santa Bárbara. Eu cresci na usina Santa Bárbara, tive o gosto de andar na Maria Fumaça, que puxava os vagões de trem. Olha que legal. Né? Lá da Chave do Retiro, né, lá para dentro da usina. Então, assim, eu vi Santa Bárbara crescer, eu acompanhava as beatas lá do Belânia para lavar o pé do Santão lá da usina. Para fazer chover na época de seca. Então, assim, genuinamente barbarense. Eu nasci aqui. Né? Essa história é legal, doutor. Tem história, rapaz. Essa história é legal. Começar a contar a história da assombração. Quantas coisas. Quanto folclore bacana, né? Minha avó, por exemplo, quando não chovia, o que ela fazia? Ela pegava um ovo e colocava na cerca. E por incrível que pareça, daqui a pouco começava a chover. Um negócio incrível, gente. Lavar os pés do Santão, então? Lavava os pés do Santão lá da usina para chover, estudar, né? Primeira comunhão, né? Sou da Igreja Católica. Primeira comunhão lá com o Padre Arthur, né? O Padre Arthur Sampaio, lá na Igreja da Aparecida. Sempre estudei, né? Nas escolas aqui, o primário no Emílio Home, né? Tive orgulho da primeira pertencer à primeira turma do Magui, sabe, quando o Magui foi inaugurado, naquela época que os alunos, eles davam valor, sabe, a gente ostentava, né, uma farda da fanfarra, sabe, afinal o prazer, assim, nosso, além de jogar bola de final de semana, né, era os sábados, a gente dividia as turmas da classe para lavar o Magui, sabe, para conservar o Magui, para varrer o pátio do tempo bom, hein, do Emílio Home. Era um tempo de valores, né? Muitos valores. Eram tempos de valores. Era aquela época que a gente respeitava, né, o professor. O professor tinha um valor para a gente, tanto quanto um pai ou um padrinho, sabe? Então, se tivesse que tomar uns tonhonhóis, sabe, era hora do falecido seu Reinaldo, Dona Maria Nilva, né? Era aquilo ali. E aí, se a gente abrisse a boca para contar pro pai, chegava em casa apanhava também. Sabe? A mãe estava no portão já esperando varinha de amora para. Mas era uma época boa, né? Graças a Deus. Época em que ouvia o hino nacional, ficava em posição de respeito. Sabia a posição que tinha que ficar. Era uma coisa. Época fantástica. Era gostoso. A gente não tinha medo, a gente tinha respeito. Era diferente. Era respeito. Fantástico. Era respeito. E aí viu União Barbarense também. Bastante. Eu era fã de chupar. Eu era fã de chupar picolé de limão e de groselha no campo. Fui muito amante de futebol, não, sabe? Mas eu fazia questão de sempre acompanhar. Né? Meu pai. Faz parte da nossa história. Faz. O meu tio Pirelli jogou na época que tinha o Causby, que tinha o Internacional. Né? Então, as usinas também tinham uns times bons de bola. Tinha o Causby mesmo da usina Santa Bárbara. O Palmeiras da usina Furlan também foi depois, ou foi nessa época aí? Foi, eu acho que um pouco depois. Um pouco depois, exato. Meu pai jogou no Palmeiras da usina Furlan. Opa! O mineiro, grande lateral direito. Uma vez eu fui na usina Furlan, agora, um tempo atrás, que estava no fim, né? Que ela se mudou até. Foi pra cidade de Avaré, né? Tem um cervo histórico maravilhoso. Lá eu vi a foto do papai lá, fantástico. Maravilhoso. Lembranças maravilhosas. Muito bom, né, Ronaldo? Mas conta mais. E quando é que surgiu o desejo de estudar medicina? Nossa, isso daí foi uma coisa que era observada pelos meus pais e observada pelas minhas tias, aquelas tia velha, né,
Se Cristian Que é uma delícia, né? era bom, Uma rapaz. maravilha. Só me restou uma, sabe? Só me restou uma. Eu tenho muita saudade, sabe? Das tias. Nossa, saudoso tiozinhão. Meu Deus do céu, era Alcindo da Rocha, né? Alcindo da Rocha era tio do meu pai. Sério? Sério? Tio do Alcindo da Rocha era Meu tio do Deus meu pai. do céu, como eu gostava desse senhor maravilhoso. Lá do União Barbarense? Exatamente. Nossa! Exatamente. O tio Naor da farmácia. Sabe, lá da Monte Castelo. Seu Naor? Naor, farmácia Santa Maria. Minha Olha, tá família. vendo? Você vê, Ronaldo? A minha família, ela, por parte de mãe, é o dos Azanha, né? E por parte de pai é dos Rocha. Ai, dos que Rocha bacana. lá da Areia Branca. Eu lembro muito, porque eu fui repórter setorista do União Barbarense, ó, um tempasso na época do Natália Giacomini, da Rádio Brasil. Quanto jogo de futebol, quantas coisas a gente passou com o nosso União Barbarense, meu Deus do céu. Coisas boas e coisas também que, por exemplo, União Barbarense e União de Araras, em 1986, meu Deus do céu, o União estava chegando naquela fase maravilhosa lá que era as semifinais, e aquele jogo foi lá no campo da Usina, né? Do União São João. O Ulisses faz o gol do União Barbarense e vira para a torcida. A hora que daqui a pouco chega lá no campo uns 30 caminhão de boia fria, tudo com facão na mão. Meu Deus do céu. Olha, quando a União faz o gol de empate, meu tio só fala assim, no microfone, né, transmitindo: corre, Ronaldo, os caras invadiram o campo. Meu Deus. Eu vou puxar um pouquinho então mais a sua memória. No final da década de 70, a União jogou com o Benfica de Jundiaí. Você se lembra agora se foi 70 e... Paulista, né? Paulista. Que viraram os carros tudo de ponta cabeça na Avenida Monte Castelo. Viraram o carro da polícia. E o couro comeu. Fecharam a porta do campo. Oh, meu Deus do céu. O bicho pegou, que nem não sei o que. Rapaz, isso aqui corre. Perto da terra do Adegas também, lá em Jales, né? Fomos fazer um jogo lá também. Tivemos que passar no meio do corredor holandês da torcida lá em Jales. Lá do Cal? Meu Deus do céu. Época maravilhosa. Estamos vivos ainda, graças a Deus. Né? Uma época boa. E aí, essas minhas tias e meus pais, eles observavam uma coisa interessante. Era aquela coisa assim, eu via, né, tinha a tia Lica, eu falei assim, tia Lica, ela teve derrame, e eu chegava para ela e eu falava: tia, eu vou fazer um remédio para a senhora sarar, eu vou pegar uma água para a senhora sarar, eu vou pegar eu vou fazer uma oração para a senhora sarar. Era uma coisa desde criança. Olha que bacana. Sabe, desde criança. E meus pais apostaram nisso. Sabe, meus pais apostaram nisso, e aí eu acabei, né, acabou aflorando aí esse desejo pela medicina, acabei entrando na Universidade de São Francisco, né, em Bragança Paulista, e lá foi assim, despontando realmente o interesse pela clínica médica, né, pela minha formação de geriatria, né, eu estava fazendo residência de cardiologia, quando deu uns 5 minutos, falei assim: meu Deus do céu, a geriatria me completa. Sabe, foi aquela coisa assim de amor à primeira vista, e acabei indo para a geriatria, e onde eu estou até hoje. Olha que bacana. Graças a Deus. E aí começou a trabalhar na vida pública, na questão de médico, aqui em Santa Bárbara mesmo? Aqui em Santa Bárbara mesmo, também, né? Também, a vida de médico no começo era uma coisa muito surrada, sabe? Não tem muita escolha. Não, você não tem escolha, e você fica mais parecendo um caixeiro viajante do que outra coisa. Então, final de faculdade, eu cheguei a trabalhar em Francisco Morato, cheguei a trabalhar em Franco da Rocha, cheguei a trabalhar aqui em Americana, né? Tive o orgulho de começar na Saman, sabe, quando a Saman começou. Legal. Eu comecei junto,
né? Hoje é samaritano, né? Tomei muito café junto com o Valdemar Tebaldi e junto com a Dona Luísa. Ai, chique. Era um gosto, a gente sentava, eram horas assim de, sabe? Ele era médico também, né? Ele era colega de sua Valdemar profissão. era de uma postura assim, sabe, exímia. Posso falar que dentro da faculdade eu tive professores assim que nortearam o meu caminho. Mas foi fora da faculdade que eu posso dizer que eu tive professores que verdadeiramente me lapidaram, sabe? Valdemar Tebaldi, Togeirinho, sabe? José Togeiro de Andrade, né? O Dr. José, o Dr. Rubens, sabe? Dr. Rubens. O Rubens Brito, né? Brito. O Dr. Afonso, Olha que bacana. sabe? O Dr. Edson Mano, sabe? Foram todos assim que eu conheci de sentar, sabe, na mesa sabe, da cada tia, e em casa, e conversar e trocar ideia. Tive o gosto, sabe, de conhecer o Dr. Domingos Finamori, sabe? Tive o gosto de conhecer o Dr. Felício, sabe? E até o Dr. Domingos Finamori, ele batia nas minhas costas, ele chegava, ele olhava para mim e falava: segue, então, você ainda vai herdar o meu cajado. Eu falei assim: mas que esse homem tá falando esse trem, né? Que coisa de doido isso que ele tá falando. Hoje eu entendo, sabe? Hoje eu entendo, e se Deus quiser, vamos ver, sabe? Quanto Deus me garantir aí. Eu acho que o meu exemplo, né? Hoje o Dr. José trabalhou até os segundos finais, bateu o ponto para ir para casa, né? E se Deus quiser, eu vou fazer isso já, completando aí 35 anos de estrada, com Natal e Ano Novo trabalhado. Sempre trabalhei no meu aniversário. É o meu maior presente que Deus me deu, poder exercer a minha profissão nesses dias. Como é que você vê a saúde no Brasil? Porque você está do lado de dentro, né? Eu acredito que você tenha visto muitas coisas e tenha sofrido com isso, porque às vezes você quer resolver e você não ter as condições necessárias para resolver. Como é que você se sente quando isso acontece? Rapaz, é uma coisa muito dolorida, porque a gente acaba esbarrando, infelizmente a gente acaba esbarrando em muitas questões burocráticas, sabe? Coisas de realmente assim, de regulação, de papéis, sabe? Que acabam interferindo na saúde. Fala assim: mas você tem você está olhando para um lado imediatista. Eu não estou olhando para um lado imediatista. Eu estou olhando para o lado daquela situação onde o paciente ele precisa ali, sabe? Eu sempre vi a medicina, né, como possibilidades a curto prazo, médio prazo e a longo prazo, sabe? O que eu posso fazer pela pessoa lá na frente? O que eu posso fazer pela pessoa depois de tal dia, amanhã, semana que vem? O que eu posso fazer pela pessoa agora? Sabe? Se é uma situação que eu não vou ter o poder de interferir, entendeu? Nessa coisa, eu explico. Tá? Eu chego, por exemplo, uma pessoa que está ali infartando, entendeu? Naquela hora, certo? Eu sei o que precisa fazer, eu sei o que tem que ser feito, mas muitas vezes eu não tenho condição de fazer aquilo ali. E aí a gente acaba esbarrando nessas situações de recorrer à Secretaria do Estado, de recorrer a hospitais que muitas vezes tem aquela questão da regionalização do SUS. Pô, mas o SUS, ele não é, então, sabe, para todos? Quer dizer, e não é, né? Mas ainda... Então, isso daí é uma coisa, sabe, errônea, sabe, que se coloca. E isso daí na medicina acaba tendo um peso muito grande, sabe? É importante a gente ver essa visão. Sim, mas deixa eu falar uma coisa para você, Edmilson. Você que é um médico que atuou muitos anos e atua ainda no poder público, né? A gente vê a dificuldade. Eu passei por isso na administração pública, que
às vezes a gente não conseguia atender todas as demandas por conta do sistema, Ronaldo, burocrático que é para você fazer administração pública. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. E até porque quando ela vai te procurar, quando a pessoa vai no médico, né, Edmilson, é porque ela está precisando. Sim. E às vezes eu vejo, não sei se você como médico tem uma visão diferente da minha, mas eu vejo que alguns profissionais falta um pouco de humanização até chegar no atendimento de fato no médico. Eu acho que talvez isso é o quê? É a burocracia do sistema público? Ou você acha que é falta de humanização? O que é isso? Falta de gestão? Olha, na realidade é um grande caldeirão com tudo que tem direito dentro fervendo, entendeu? Porque a curto prazo, né? A curto prazo, então a gente coloca aí a questão de portas de emergência, das UPAs, a questão dos pronto-socorros, né? De pronto atendimento, por assim dizer. Muitas vezes a gestão pública quer e exige desse médico, tá, uma questão de produtividade. Atenda. Tá? Então, entra para facilitar o atendimento, né? São colocados aqueles protocolos, né, de classificação de urgência, de atendimento, tudo mais. Isso daí acaba gerando, de certa forma, tá, uma angústia tanto no profissional quanto em quem está esperando pelo atendimento. É uma coisa que acaba demorando. Se chega uma coisa, passa na frente, chega uma emergência, você é obrigado a atender, você é obrigado a passar na frente, né? E depois você é obrigado a pegar aquele contingente de pessoas que estão lá esperando há tanto tempo, né? E você é obrigado a atender. Muitas coisas você consegue resolver para a pessoa ali na hora. E a gente não consegue fazer isso porque são demandas que muitas vezes são demandas lá da OBS, são demandas das unidades básicas de saúde, né? E a gente acaba ficando de mão atada. A gente acaba ficando amarrado dentro do sistema. E às vezes não vai para frente por causa disso, mas tudo é uma questão de gestão mesmo. Sim, é uma coisa difícil da gente dizer o que é certo e o que é errado por uma questão realmente de política de saúde. Sabe, se você tiver uma política de saúde adequada, você consegue agilizar em muito, entendeu? A parte desse atendimento. Porque tem alguns profissionais, né, Edmilson, que é lógico que nós estamos falando aqui, estamos mudando o foco. Na verdade... Nós estamos discutindo saúde pública e nós estamos querendo ouvir o Edmilson contar a história dele. Mas na verdade é porque eu quero fazer uma pergunta. Lógico, eu acho que é importante. Eu quero fazer uma pergunta que tem tudo a ver. Né? Porque ele, além de doutor, de médico, ele se tornou um legislador também, né? Sim. Um político. E essa visão que ele está passando aí tem tudo a ver com isso também, né? E aí fica a pergunta, né? O que eu posso fazer para melhorar tudo isso? Né? Eu não sei se como vereador consegue fazer alguma coisa nesse sentido, mas provavelmente criar alguns mecanismos ou alguns projetos que possam ajudar a melhorar essa situação. A sua legislatura foi de 2017 a 2020, né? E aí vem a minha pergunta, né? Quando você entrou para ser um vereador, quando você tem que fazer uma pergunta antes, né? Qual foi por que você foi querer ser vereador sendo médico, né? Já tinha um monte de coisa. Um monte de atividade. Mas, já que você entrou, o que você percebeu nisso tudo, né? Como que você encarou tudo isso? Porque, poxa vida, agora você tem o lado da medicina, né? E o lado da política. Dá para melhorar? Poder público, né? A gestão do poder público. Exatamente. Dá para melhorar? Dá para fazer alguma coisa? Dá. Eu respondo isso para você com uma frase do imperador Marco Aurélio, onde ele disse: tenha a morte como seu maior conselheiro. Ou seja, um dia, vou ser eu que vou estar do outro lado da cadeira. E eu espero simplesmente ser tratado da maneira como eu estou tratando as pessoas agora.
Eu espero que resolvam o meu problema. Seja um problema de dor, seja um problema de unha encravada, seja um problema de verruga, seja um câncer, seja uma leucemia, seja uma anemia. Sabe, eu espero ser tratado com respeito, com dignidade, com humanidade e não com mercantilismo. Produza, 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 faça. Sabe, aperta o parafuso. Tempos modernos, né? Que é de Charlie Chaplin. É isso. Né? Eu não quero isso para mim. Sabe? Então isso fez com que ao longo do tempo eu mudasse a minha maneira de ver um pouco as coisas. Posso resolver? Vamos resolver? E foi isso daí. Deu um quebra-pau um dia no Afonso Ramos. Jesus tome conta. E Jesus tome conta é mal. E aí eu resolvi, sabe, botar as coisas em práticas do que eu posso fazer a diferença. O que eu tenho em mãos para fazer diferente, sabe? E aí eu fui experimentar a legislatura pública. E tem muita coisa que o vereador pode fazer de diferente. Olha que legal. Todo Isso bom é bom. médico é um bom político. Com certeza, não tenho A política, na realidade, está dentro da gente. Né? Nós somos políticos de natureza. Se a gente souber fazer a política, e a política é a arte de bem administrar todas as coisas, não é verdade? Exato. A gente alcança os nossos objetivos e as nossas metas, né? Mas como é que surgiu o político, doutor Edmilson? Como surgiu, eu não sei. Mas como ganhou a eleição, eu sei. Vamos lá. Essa eleição, olha... Esperava? Não, eu não esperava. Sabe, eu não esperava. Foi aquilo que eu te falei, eu fui tentar essa legislatura, né, para tentar fazer alguma coisa de diferença, né, aí eu fui convidado, né, a fazer campanha, né, aquela coisa toda. Eu falei assim, mas será que eu tô? Aí começou a surgir aquelas dúvidas, né? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu não tô? O que, né? E aí, dentro da coligação do partido, e não vinha o material, e não, sabe, não tinha, e meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Começou a bater aquele desespero. Eu sei que faltando 18 dias, mais ou menos os 18 dias para a campanha, me bateu uma agonia. O dia da eleição. 18 dias para o dia da eleição. Para o dia da eleição. 18 dias para o dia da eleição. Me bateu um desespero, uma angústia, uma dor de barriga, que eu não sabia o que fazer. Eu virei para minha esposa e falei assim, olha, a gente precisa tomar uma iniciativa, eu não vou ficar esperando vir material, vir isso, aquilo. Eu falei, mas o que nós vamos fazer? Eu falei assim, vamos correr atrás com o que a gente tem? E eu lembro que eu penhorei um aluguel meu para fazer isso, porque é dinheiro, né? E aí nós corremos atrás no dia do meu aniversário. Me apresentaram o Paulo Climaco, né, o famoso Paulo Climaco. O Paulo virou e falou assim, então eu vou ajudar você então, é só isso daí, vamos lá, vamos dar conta. E a coisa começou a tomar proporções que, graças a Deus, me colocaram lá dentro. Olha que bacana. Paulo Climaco é o vice-presidente do Podemos. O Paulinho é super gente fina. Demais. E aí eu acabei, sabe, acabei entrando, meu Deus do céu, demorou para cair a ficha, rapaz, a ficha não caiu de jeito nenhum, eu comecei agora, o que eu vou fazer, que desespero, né? E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz do mandato foi pegar meus assessores, né, o Jô, o Samuelzinho, a Helena, falei para eles, falei assim, olha, se vocês querem ajudar a mim, ajudar aos outros, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é entender como funciona a Secretaria de Saúde aqui do nosso município. E em seguida entender como que funciona o SUS. E aí foi um mês de aprendizado para todo mundo, sabe? Tanto para mim, eu acho que todos os vereadores tinham que fazer isso, né? Com certeza. Dar capacitação para os seus assessores. Porque é uma extensão do seu mandato, né? Eu tive muito orgulho de fazer isso. Bacana. Eu tive até sei lá qual palavra usar, porque nós ajudamos muita gente, sabe, em situação, pessoas realmente, sabe, necessitadas, que a gente conseguiu
dá um norte, dá uma direção do que fazer, Caminhar. sabe? Para o caminho certo, para a situação certa, na hora certa, sabe? Então foi um presente realmente de Deus aí Fora esse desafio, né, de conhecer e fazer com que isso acontecesse, qual foi o maior desafio nessa sua legislatura? Sério mesmo? Opa! Posso falar? Deve. Meu pai sempre falava que eu tenho que tomar cuidado com o osso da língua. Sabe? Meu maior desafio disso tudo foi conviver com aquele brilho do umbigo de cada um. Eu acho que vereador ele tem que legislar para o povo, não para ele. Não para ele. Perfeitamente. E isso daí para mim era aquela coisa, sabe, brigar contra aquele ego. Eu fiz, eu posso, você pode, pega, então leva pro caixão, sabe? Isso daí me doía muito. Isso aí para mim foi uma coisa muito dolorosa e dolorida dentro da legislação. Mas é muito interessante isso, porque a gente só conhece a pessoa quando a gente dá poder para ela, não é? Sim, Você quer conhecer alguém? Dá poder para ela, você vai conhecer quem ela é. Mas o que o Edmilson está falando Mas isso é fantástico. Isso é o que faz a diferença, né? E ele, como médico e como legislador, eu me lembro de uma oportunidade que eu falei, Edmilson, nós temos um recurso aqui, isso eu sempre vou levar para a minha vida, é uma experiência que eu tive com o doutor Edmilson, por isso que virou um grande amigo e eu faço reverência mesmo, porque ele é isso tudo que ele falou. E aonde ele não chegar, pensa no próprio né? umbigo, ele pensa nos outros num todo. Aliás, eu achei que o desafio fosse a pandemia. Então, mas olha um fato que aconteceu antes da pandemia. Nós tínhamos um recurso da deputada federal Renata Abreu, de R$150 mil era na época, né, Edmilson? Acho que era 150, um pouco mais, porque eu falei, Edmilson, nós temos uma emenda aqui impositiva da deputada Renata Abreu, na área de saúde. O que você acha que a gente deve destinar, como que a gente deve destinar esse dinheiro aí, que era um pedido dele como vereador, esse recurso para a área da saúde. Sempre ele pediu dinheiro do governo federal e do governo do estado na área da saúde. E o Edmilson falou, Adegas, vamos comprar respiradores. Respirador é um equipamento que salva a vida. Isso foi em 2019. Isso foi em 2019. 18, 19, exato. Porque o que aconteceu naquela época? Era um pouquinho antes da pandemia. Aí compramos 5 respiradores. 5 respiradores, mano. Pagamos na época 30 e poucos mil reais cada respirador. Que coisa interessante. Né? E aí, logo em seguida, infelizmente, nós tivemos uma das experiências que o ser humano nunca vai esquecer, que foi o momento da pandemia, e esses 5 respiradores, amigo, fez muita diferença. Como político, eu tenho certeza que fez diferença. E você falando como médico, ainda, que foi um pedido seu, que foi aquilo que me marcou, que eram equipamentos que salvavam a vida, esses 5 respiradores fez a diferença, porque depois o respirador sumiu do mercado, senão não achava mais respirador para comprar. Não, realmente. E um respirador, teve fatos aí que chegou a ser super valorizado, né, e não encontrava no mercado. Ó, só esse fato já está explicado por que você foi vereador em Santa Bárbara do Oeste, tá vendo? Só esse fato, tem muito mais coisa. Mas antes disso, Ronaldo, ele não contou, porque ele é humilde pra caramba, né? O Edmilson... E é por isso que você tá aqui. Pô, você tá falando que eu não sou humilde? Não, pra contar. Não, pra contar. O Edmilson foi assim algo que eu nunca tinha visto em campanhas eleitorais, né? Então, eu era o presidente naquela oportunidade do Podemos e da coligação, e o Edmilson, ele foi algo tão... Ele ganhou uma eleição em 15 dias. Fantástico. Ele ganhou uma eleição em 15 dias. E era algo inédito que eu nunca vi em 30 anos. O pessoal parava o carro de som que fazia propaganda dele para pedir santinho. Eu falei, não é possível um negócio desse.
porque ele sempre foi esse médico assim carinhoso, atencioso, lá da ponta. Edmilson trabalhou quantos anos no Jardim Europa, na UBS do Jardim Europa? Nossa, na Europa, eu fui para lá em 89, 90 eu fui para lá. Então, são 30 e... Eu Olha, fui em 22 anos. 90, Show de rapaz. bola. Foi uma época que eu fui para... Na época era doutora Anaí, aí Kobayashi, que já tem danada de boa para trabalhar, gente do céu. E eu lembro uma chuvarada que deu aquela época, aquele barranco ali da Rua Portugal, ali, aquilo ali descia, levando os barracos para baixo. Aí o falecido... Era o Zabane, O falecido Zabane, o falecido Eduardo Rosamilha, era da Defesa Civil, o seu Santos, aposentado agora, foi me buscar em casa, sabe? Quem pudesse ajudar para a gente ir lá quem pudesse ajudar para a gente ir lá e recolher, sabe? O povo, levar para as escolas, levar, né? E aí a doutora Anaí fez o convite, né? Para mim, falou: você não quer ficar e atender esse povo aqui? Nessa época, eu trabalhava já desde 80, esse é outro orgulho que eu tenho, também não contei para você. Desde 85, eu era estudante ainda, eu trabalhava, o César Cielo, o Cezão, né? O Cezão pai do nosso medalhista olímpico. Exato. Eu, César Cielo, Cezão é gente fina o também. Gonzales, né? A gente trabalhava lá na Pastoral da Criança, lá no Cruzeiro do Sul, entendeu? Nessa época, todo domingo a gente ia lá, na capelinha que o pai da Leninha Mondoni tinha erguido, né? Onde hoje fica a praça lá, né? De esporte, de academia ao ar livre lá do pessoal, e a gente atendia lá, né? Nos bancos da igreja. Bacana. É gostoso, porque eu vi o Cruzeiro crescer. Show de bola. Sabe, eu vi o Cruzeiro crescer, eu vi o Laranjeiras crescer, o Gilbertão Varela, nossa senhora, a gente parava o carro aqui na Estrada dos Pedrosos, que também era de terra, parava o carro aqui na Estrada dos Pedrosos, botava sacolinha de açúcar cristal no pé e ia andando até lá dentro do Laranjeira, na rua, era uma casinha o posto do Laranjeira, era uma casa que ficava lá na rua Cláudio Venturelli. Sabe, quando começou, aquilo era terra arada, chovia, você não andava aquele treco lá. Bacana. Você crescia mais uns 10 centímetros, porque aquele barro ali da Pedroso era um barro vermelho, rapaz. O bicho grudava e não saía da sola do sapato, saía crescendo. Eu caía somando, era terrível aquilo lá. Meu Deus do céu. Mas era gostoso, porque nós éramos uma geração de médicos de valores. Então, os valores eram diferentes. Eu terminava o atendimento, eu era chamado por um paciente para ir lá almoçar na casa dele. Ô, doutor, vou fazer uma sopa de mandioca aqui de noite. Passa aqui para o senhor tomar uma sopa. A gente pegava e ia lá. Não tinha essas coisas de médico de família. Era o médico na família. Legal. Sabe? A gente fazia parte da família do paciente. E isso aí era uma coisa que eu fui crescendo comigo. Sabe? Fui crescendo comigo. Com isso daí, depois, eu fui para trabalhar no posto da Cidade Nova, 31 de março. Aí acabei rodando, sabe, Molon, acabei rodando para todos os postos aqui, né? Mas eu comecei em 90, na época que fazia pronto-socorro também, né? Na época onde hoje funciona ali na esquina da Graça Martins, ali, onde funciona o primeiro distrito. Isso era. Doutor Edmilson, a maior preocupação com relação à pandemia, qual foi? Porque teve que fazer aquele hospital de campanha. Né? Teve muita coisa que a gente não viu, né? Teve muita coisa que a gente sabe que também não existiu. Mas qual foi a maior preocupação de vocês? Você acabou pegando o Covid por causa disso também, não foi? Foi. Eu peguei... Eu acho que em junho. Né? Isso de 2020. Em junho de 2020. Logo no começo. Depois eu peguei já uma outra, acho que eu tive já umas 4 vezes já. Deu Covid, tomei todas as vacinas. Se vier agora que estão falando, né, do novo período de vacinação aí, vou tomar de novo, né? Sem dúvida nenhuma. Então a vacina é um produto que as pessoas têm que tomar porque salva a vida, né? Sem dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. O Covid não foi embora. O Covid está aí. Continua. Sabe? Está tendo, sabe? Está em alta agora no período que nós estamos novamente, sabe? E a gente vê a população não se cuidando.
a maior preocupação de lá de trás continua sendo a maior preocupação agora, que é a desinformação. É difícil dizer desinformação ou falta de informação. É duro. Será que não é a sabe? falta de informação por questões econômicas, talvez? Né? Difícil de dizer, viu, Vegas? Difícil. É uma coisa muito difícil, mas esse é o maior problema que nós enfrentamos em relação ao Covid. Para você ter uma ideia, é fácil você achar pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina. Isso é triste, né? Isso é muito triste. E a questão dos respiradores, foi complicado mesmo? Demais da conta. É muita gente ao mesmo tempo também, né? Demais da conta. Saturou os prontos-socorros, saturou as salas de emergências dos hospitais, saturou sabe, as UTIs. Sabe? Foi muito difícil a gente trabalhar com isso, foi muito doloroso. Foi muito doloroso. A gente vê pessoas indo embora e você não tem o que fazer. Sabe? Foi muito difícil. Quem teve um grande papel importantíssimo, entendeu, nessa Covid foram, sabe, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e os fisioterapeutas. Sabe? Foram eles os grandes heróis dessa pandemia. Até hoje, né, Edmilson? Porque tem ainda bastante relatos aí que tem bastante sequelas, né? Várias pessoas ainda hoje dependendo de fisioterapeuta. Isso é importante e ao mesmo tempo complicado, né? Todo mundo tem medo, né? E talvez o medo também seja essa questão da desinformação, né? Medo, mas não medo só do Covid, medo de não ser atendido, medo de não ter o equipamento necessário. Sim. Então isso também ajudou bastante. Mas o senhor estava lá dentro. Como foi encarar lá dentro tudo isso? Porque a gente do lado de fora, a gente, né, procura... Era assustador. Mas e lá dentro? Olha, não deixou de ser assustador, como do lado de fora. Do lado de dentro era uma situação de novidade. Então tudo que é novo assusta, né? E era aquela pergunta: como que eu vou conseguir passar por isso? E depois que eu passar por isso, o que vai sobrar de mim depois disso? Sabe? E isso daí era uma pergunta que tinha que ser respondida no dia. Sim. Sabe? Estou entrando hoje para trabalhar, como é que eu vou estar amanhã? Sabe? Vou estar vivo, não vou estar vivo, vou estar com a doença, não vou estar com a doença? E isso aí era uma grande incógnita com a gente. Era aquela coisa de a gente chegar pro colega, né? O Betão mesmo foi um, sabe? Nossa, dá muita saudade. Sabe? Que chegava e falava assim: não, vamos lá, vamos trabalhar, vamos junto, não sei o que, para lá. Tomava café junto. Oi, e aí, você tá bem? Sabe? E depois no dia seguinte ficou doente. No dia seguinte foi pro tubo, no dia seguinte faleceu. Papai, né? Sabe? E aí a gente recebe aquela notícia, fala: puta vida, eu vi o cara ontem, eu conversei com o cara ontem, sabe? E aí, sabe, o colega também, sabe, o Josimar, né? Sabe, o Josimar chegou, e aí, puta, você vê minha mãe, que não sei o quê, a mãe ficou bem, sabe? E ele também está bem. Sabe? Isso que porque além de os técnicos que atuaram dentro dos hospitais, no front, também tem família, né? Sim. Além de tudo isso, ele tinha que pensar na família dele, né, Rolando? Então, né, Edmilson? Isso era uma pressão psicológica, emocional que tinha... tem que ter um autocontrole. Aliás, a profissão já exige um autocontrole, né, Edmilson? Muito. Eu lembro de um caso que a colega estava de plantão, né, ela era enfermeira, e de repente chegou uma paciente passando mal, ela começou a chorar, começou a lágrima descer, eu falei: e aí, o que aconteceu? Você está bem? Não sei o quê. Ela falou assim: eu estou bem. Essa pessoa é minha mãe. Não, então vai para lá. Não, eu vou ficar. Poxa. Sabe? E aí você pensa... Bem profissional. Extremamente profissional. Mas a pergunta que fica agora é: que nós tiramos, porque eu vejo assim, seja o que for, seja a dificuldade que for, nós precisamos aprender com isso. Sim. Né? Quais as lições que a gente tira disso? O
a saúde pública melhorou depois disso ou não? Melhorou muito. Sabe, a saúde pública ela melhorou muito, mas também tornou-se visível os buracos, as falhas, sabe? Aquele buraco na seca, né? Ficou visível aonde estão as grandes falhas, sabe? E aí aquela questão, né, de você pressionar o executivo, né? Você não vai tomar nenhuma atitude? Olha, o problema está aqui. Estou mostrando para você onde está o problema. Quando você vai resolver isso? Sabe? E aí começa a esbarrar naquelas coisas, mas tem que ser licitação, tem que ser pregão, tem que ser... Pô, pera um pouquinho, eu vou esperar, sabe, correr um envelope de licitação até quando? Sabe? Eu preciso da agora. A situação que está acontecendo é agora. Essa é a grande dificuldade da gestão pública, porque o processo burocrático, porque o agente político, se ele não fazer tudo certinho, ele é condenado pelo Tribunal de Contas e pela Justiça. E se ele... É uma situação delicada essa questão da saúde. Até porque eu acho assim, uma saúde que sempre funciona bem, ela sempre vai aumentar a demanda. Porque as pessoas vão procurar aquele lugar. A gente tem exemplo hoje, a nossa cidade aqui hoje de Santa Bárbara do Oeste, há uma saúde de regular para mais, né? De regular para mais, você regular para mais. Bem. Nós já fomos muito pior. Hoje a gente socorre muito pessoal de Americana ainda nos prontos-socorros nossos, né? Então, mas lá no passado eles socorreram muito a gente também. Mas, ó, gestão pública, em casos assim, o jurídico tem que andar junto, não tem? Então, mas aí tem uma questão. E aí era uma situação extrema. Sim. Não, tanto é que ali situações extremas, atitudes extremas. Na época da pandemia, não precisava nem fazer processo licitatório. Exato. Só que a conta veio depois. Veio depois, por causa dos espertalhões. Sim. Aquele cara que está no poder público que não tem o dom de servir. Que você que está aí vendo a gente agora, você fala que político não presta, às vezes não gosta de política, mas lembra-se que você é governado por alguém que gosta de política. E quando você não elege um político sério, honesto, que tem o dom de servir, entendeu? Acontece essas porcarias que a gente tá falando aqui. Aí quando vem arrependimento é tarde. O papo tá bom, mas o tempo esgotou. Você viu que eu me empolguei, né? Não, mas é gostoso demais, né? Mas ó, eu quero... É maravilhoso, tem que trazer ele de novo. Eu queria só fazer mais uma observação. Por quê? Quando você é um agente público, você é um cidadão que foi eleito para representar uma sociedade. Você tem que ter um objetivo. E o Edmilson, ele veio para a vida pública para aumentar essa servidão que ele já tem como médico. Isso é fantástico. Dá para perceber. Quando nos seus pleitos, eu tenho que fazer justiça disso, sim, porque eu acompanhei muito ele, até porque a gente é do mesmo partido, e a gente sempre estava caminhando junto com os deputados na Assembleia Legislativa, eu lá em Brasília, então a gente estava sempre buscando os recursos. E o Edmilson fez um outro ponto que fez uma diferença, sempre preocupado com o cidadão. O Edmilson, um dia nós estávamos numa reunião no Corpo de Bombeiros, eu preciso falar isso, porque você não fala, eu não vou falar. Vamos fechar com chave de ouro, né? O Edmilson, nós estávamos numa reunião, e o resgate, que é uma ferramenta fundamental para o bombeiro, hoje a nossa cidade não tem SAMU, hoje as grandes emergências são feitas pelo Corpo de Bombeiro. E nós chegamos lá na reunião, nós olhamos o resgate era 2 viaturas desmontada e montada uma. O resgate. As cores eram até diferentes, os vermelhos eram diferentes. Eu disse, isso não é possível, Dega. Vamos buscar um resgate novo aí. E aí nós fomos até o deputado Altair de Teruel e o Edmilson conseguiu trazer essa viatura nova. Nós fizemos a cobertura disso? Foi feita a cobertura. Exato. O resgate é pedido do Dr. Edmilson. Então, sempre preocupado com os instrumentos públicos que serve o cidadão. Isso faz a diferença, né, meu amigo? Muita diferença. Isso só sabe fazer quem tem o dom de servir. Doutor Edmilson, prazer enorme ter a sua presença aqui no Pod SBO. Obrigado. Vai ficar aberto para uma próxima. Vai ter que ter uma porque próxima. Porque tem mais conversa. E a conversa, quando ela é boa, a hora passa que nem um avião mesmo, né?
mas olha, foi fantástico e espero ter mais oportunidades e muito obrigado por ter atendido o nosso convite, né, Adegas? É isso aí. Sempre. Realmente foi, é o que eu falei, para mim foi um prazer enorme, sabe? Você nunca perguntou por que eu fui pro Podemos, né? E olha que eu tive convite para ir para cada partido lá, que era, né? Porque o presidente era o mais bonito, o presidente do partido. Tá. Por que você veio pro Podemos, então? Vamos lá. Porque você e a Renata, eu tenho liberdade de falar, entendeu? De chamar assim, porque são 3 amigos, né? Que a Renata, o Ataíde desde a época que ele veio para Santa Bárbara, né? Foi uma coisa assim impressionante, né? Na época da Rádio Brasil. Mas tanto a Renata quanto a Ataíde falaram a mesma coisa e o Adegas chegaram para mim e falaram: o que você acha que eu devo fazer de melhor para a sua cidade? O que você acha que Santa Bárbara precisa? O que você acha que a saúde de Santa Bárbara está necessitando? Sabe? Sempre pediram a minha opinião. Sabe? E o funcionário público ele é esquecido. Nenhum legislador chega e pergunta para o funcionário público: o que você acha que está precisando? O que você acha que está faltando? Muitas coisas são enfiadas goela abaixo. Não é o que está precisando no momento, né? Sim. Por isso que tem que ter o dom de ouvir, né, meu amigo? E aí foi que eu falei assim: caramba, mas esse partido tem uma coisinha de diferente. Eu vou começar a estudar ele um pouco melhor. E aí eu comecei a namorar e casei. Show Gostei. de bola. Que bom, foi um depoimento que eu não sabia. Ah lá, tá vendo? Ah, eu escondo. Adegas, muito obrigado. Ronaldo, Prazer um abraço. enorme ter você, essa dupla maravilhosa do Pod SBO. Obrigado, sempre uma honra. E Edmilson, essa caneca aqui é uma lembrança do Pod SBO. Vai levar de presente. É um presente seu, o seu troféu. Você sabe que eu coleciono, você sabe que eu gosto, né? Eu sei que você gosta, mas essa caneca ela é simbólica. Mas para nós que convivemos muito, ela é de ouro para você, viu? E para nós, para você, ela é como se fosse o maior troféu que nós podemos dar para você por tudo aquilo que você faz pela gente. De início e de saída eu falo, toda vez que eu tomar um café nela, vocês dois, meus grandes amigos, serão lembrados e brindados. Glória. Então, glória a Deus. Amém. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Pod SBO. Hoje nós conversamos com o Dr. Edmilson Inácio Rocha. Quem não conhece, agora está conhecendo. Mas olha, eu vou deixar uma frase aqui, já que o negócio expandiu, né? Vou deixar uma frase para você, barbarense, que às vezes fica perguntando, o que a cidade pode fazer por mim? A pergunta tá errada, né? O que é que eu posso fazer pela minha cidade? Um abraço a todos.